Olá, este é o curso Craque das Planilhas. Meu nome é Paulo Camargo e hoje você vai ver dicas poderosas para implementar e incrementar a sua planilha. Vamos ver? Quais são as dicas que nós vamos trabalhar hoje? Dica número 1. Vamos aprender como inserir quebras de linhas dentro de uma mesma célula. Vamos aprender como ocultar valores zero em uma planilha e vamos aprender também a transpor uma planilha. O que será isso, hein? Vamos aprender também a escrever uma fórmula simultaneamente em várias células. E finalmente eu vou resolver dois problemas que foram propostos no site Mr. Excel. O primeiro problema, identificar o principal cliente por região. E a última, a cereja do bolo, a fórmula complicada da comissão. Vamos lá? Eu vou passar para a planilha transpor. E o primeiro é inserir quebras de linha dentro da mesma célula. Então eu tenho aqui uma planilha que é típica de uma planilha final obtida a partir de uma tabela dinâmica. Então você está totalizando lá as vendas por cliente para vários meses. Então a primeira coisa seria você tentar colocar aqui os títulos da linha e da coluna. Nesse caso seria interessante, né, você botar aqui meses e clientes, mas seria importante estar numa linha separada. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Por exemplo, aqui eu posso escrever clientes, e aí eu quero escrever mesmo, mas eu quero botar na linha de baixo. Se eu apertar Enter, ele vai para a linha de baixo. Não é isso que eu quero. Então eu vou pressionar F2, e aí a primeira grande dica. Alt Enter para provocar uma nova linha dentro da mesma célula. Então agora eu posso escrever aqui meses. E aí eu posso até botar aqui alguns espaços em branco para deslocar, para indicar, então, pronto, para indicar que aqui trata-se de clientes e aqui de meses. Então essa é a primeira grande dica. Aprendemos como produzir uma nova linha dentro da mesma célula. Alt Enter, usando as teclas, combinação de teclas Alt Enter. O Alt tem que ser necessariamente o Alt que está à esquerda da barra de espaço, tá? Ok? O Alt que está à esquerda da barra de espaço é diferente do Alt que está à direita, tá? Então atenção, vamos usar o Alt que está do lado esquerdo. Próxima. Como ocultar os valores zeros de uma planilha? Bom, vocês devem estar vendo aqui que tem vários zeros, né? Significa que naquele mês, para aquele cliente, não houve vendas. E só que isso polui a planilha. Fica esse monte de zero aqui, fica difícil a gente enxergar os valores, que são diferentes de zero. Então a grande dica aqui, para ocultar esses valores zero, eu vou selecionar toda a minha planilha, e agora eu posso vir aqui em número e em formatos, abrir a caixinha de formato e escolher mais formatos de números. Muito bem, e aí eu vou criar um formato personalizado. E aí o formato personalizado ele é composto por várias seções. Essas seções são separadas por ponto e vírgula. Então a primeira seção é o formato de números positivos. Eu vou colocar aqui ponto e vírgula. Eu vou colocar o formato para números negativos, e em geral a gente usa isso entre parênteses, 0,00, números negativos. E por último, como eu formataria o valor zero. Então, para ocultar o valor zero, eu simplesmente vou colocar mais um ponto e vírgula e um terceiro ponto e vírgula. Significa que ele não vai exibir nada. Eu poderia, por exemplo, exibir um traço, por exemplo, se você quiser. Mas eu não vou exibir nada, para ficar mais interativo. Vamos dar OK. Pronto. Assim, dessa maneira, você tem a sua planilha e os zeros ainda estão lá.
Se você olhar aqui na barra de fórmulas, os zeros ainda estão lá. Eles apenas estão ocultos. Ok, vamos para a próxima dica? Como eu posso transpor uma planilha? Às vezes você já preparou a sua planilha dessa maneira, mas talvez você queira produzi-la de uma maneira diferente. Eu gostaria de colocar aqui os meses, né, na linha e os clientes na coluna. Como é que a gente pode isso que significa transpor uma planilha? Então, para transpor uma planilha, necessariamente você vai ter que fazer uma cópia. Então, eu vou selecionar aqui a planilha, certo? Vou copiar, ou Ctrl C, certo? E agora eu vou colar aqui embaixo. Só que na hora de colar, eu venho aqui na setazinha de baixo de colar, para ele abrir mais opções. Vou usar colar especial e vou usar a opção transpor. Então aquilo que estava na linha vira coluna, o que estava na coluna vira linha. Pronto, eu tenho então aqui a minha tabela transposta. É claro que aqui eu teria que mudar também, né? Aqui agora não é mais, agora primeiro é meses, certo? Alt Enter, cliente. Muito bem. Então eu tenho minha tabela transposta. Aí você pode usar uma ou outra conforme se queira. E todos os números continuam sendo coerentes, né? Ou seja, por exemplo, 56,23 é as vendas para o cliente B de junho. E aqui também, cliente B de junho, 56,23. Por último, vamos aprender a escrever uma fórmula simultaneamente em várias células. Então, como eu posso fazer isso? Por exemplo, eu posso introduzir aqui o total, certo? Podemos usar a ferramenta pincel aqui para torná-la o título do mesmo formato das outras colunas. E aqui eu vou fazer a fórmula total. Só que eu quero total para todos os meses. Então eu posso selecionar todas as células que vão receber a fórmula. E agora eu vou digitar igual a soma das células adjacentes, de B3 até F3. Fecho e agora sim eu vou pressionar Ctrl Enter. Imediatamente ele preenche todas as células com a fórmula. Uma outra maneira de você também produzir, né? Você poderia, obviamente, usar o preenchimento, mas isso é uma outra maneira. Mais uma dica aí para vocês incrementarem a sua planilha. Por fim, vamos realizar aqui 2 desafios que foram propostos lá na página do Mr. Excel. É Mr. Excel, sem ponto, tudo junto, .com. Primeiro deles, identificar o principal cliente por região. Desafio que foi proposto em 1998, né? Quando você tem uma tabela listando vendas por região e cliente, como você pode rapidamente produzir um relatório do principal cliente de cada região e as vendas para esse cliente? Então eu tenho aqui as vendas para cada cliente e as respectivas regiões. Então como é que eu posso produzir este relatório? Primeiro, eu vou ordenar essa lista por vendas. Vou colocar o cursor aqui na coluna de vendas. Vou classificar do maior para o menor. Classificar do maior para o menor. Posteriormente, agora eu vou ordenar por região. É importante que seja feita nesta ordem. Primeiro vendas, depois região. Então agora eu vou ordenar por região. Pode ser de A a Z. O que provoca este ordenamento? Um agregamento, uma agregação, melhor dizendo. Você agrega todos os clientes da região norte, da região nordeste, da região sudeste, sul e assim por diante. E dentro de cada região, eles estão ordenados do maior para o menor.
Muito bem, mas eu quero saber só o maior, o principal de cada região. Então aí é que vem o desafio. Como se resolveu esse desafio? Eu criei uma coluna, né, acessório, vou pintá-la de preto, que eu chamei de top, são os maiores clientes, e eu coloquei a seguinte fórmula, igual a A2 diferente de A1. Você já veja que é uma condição. O resultado dessa fórmula só pode ser verdadeiro ou falso. Se A2 for diferente de A1, significa que ele é verdadeiro. Se não, por exemplo, nesse caso aqui da linha 3, A3 é diferente de A2? Não, então é falso. E assim sucessivamente. Quando mudar a região, ele se torna verdadeiro, para logo em seguida voltar a ser falso novamente. Então, se eu quero produzir aqui o relatório dos top clientes por região, basta agora eu filtrar. Filtro somente aqueles que forem verdadeiros. Ok. Prontinho. Aqui estão os clientes, os top clientes por região. Muito legal, né? Por fim, vamos fazer a fórmula complicada da comissão. Esse é um desafio mais complicado, mas não é nada assim desesperador. Vamos ver. Qual é a proposta? Um plano de comissão para este ano é pagar $1,50 por unidade pelas primeiras 2.000 unidades vendidas este ano. Depois de 2.000 unidades, a comissão cai para 1,25. Criar fórmulas para calcular a comissão mensal na linha 9. Então está aqui a linha 9. Sinta-se livre para usar linhas adicionais para cálculos intermediários. Ok. Então eu vou fazer. Esse realmente é um cálculo um pouco mais elaborado. E aí eu vou adotar a estratégia de realizar esse cálculo por etapas. Primeiro eu vou colocar aqui os dados do problema, né? Até 2.000, a comissão é 1,5. Após 1,25. Eu vou usar esses valores das minhas fórmulas. Isso porque se no outro ano mudar, a minha planilha já está pronta, né? Eu só vou fazer a fórmula uma única vez. E é importante que essas fórmulas, então, elas façam referências aos valores que são constantes, né? Porque se eu mudar as constantes, não preciso mudar a fórmula, só mudo os valores aqui. Então aqui estão as vendas. Então, o primeiro passo é eu totalizar as vendas até aquele mês. Então eu fiz aqui uma fórmula. Como é que significa essa fórmula? É igual a soma, veja aqui a traquinagem, dólar B, dólar 8, 2 pontos B8. Por que eu faço isso? Porque B8 com dólar na frente vai ficar fixo. No entanto, o outro B8 ele vai ser variável. Então, quando eu copiar para o lado, como é que essa fórmula vai se tornar? De B8 até C8. Então, é a total de vendas até aquele mês. Se eu copiar para o lado, ele vai se tornar B8, continua fixo, até D8. Então, são as vendas até março. E assim sucessivamente. O Excel pensa que você errou, mas não, está certinho. Ignorar erro. Então estão as vendas aqui totalizadas, acumuladas até aquele determinado mês. Vai chegar numa hora em que o valor vai ultrapassar 2.000, que é justamente aqui em maio. Em maio ultrapassou 2.000. No mês de abril era 1.937, em maio chegou a 2.440. Então daqui em diante muda-se a fórmula de cálculo para a comissão. Então, como é que eu posso fazer isso? É simplesmente um if, né? Um se. Então é esse que eu coloquei aqui. Eu fiz parcialmente. Então como é que seria esse se? Se a totalização até aquele mês, o total até aquele mês, for menor do que B4, que é o meu limite, ou seja, por isso que está em referência absoluta. Então, se ele for menor do que 2.000,
a fórmula de cálculo é muito simples. É o total de vendas daquele mês multiplicado por 1,5, ou seja, dólar C, dólar 4. Muito bem. E aí eu copio para cá. Quando naquele mês ultrapassar 2.000, ele não faz o cálculo mais, ele aponta falso, né? Porque eu não fiz eu só coloquei a opção verdadeira. Você veja que eu não coloquei a opção falsa aqui. Então eu sei que daqui por diante eu vou ter que calcular de uma maneira diferente. Muito bem. Daqui, nesse ponto aqui, no meio do mês, eu ultrapassei 2.000, né? Mas em que ponto, até quanto que foi que eu ultrapassei 2.000? Pois é. Daqui em diante também fica fácil eu realizar o cálculo. Eu sei que daqui por diante é simplesmente o total multiplicado por 1,25. E aqui vai até o final. Então, daqui até aqui está ok. Daqui até aqui também já está ok. Falta só a gente detectar o ponto da virada, né? O ponto da virada. Então, neste ponto da virada foi justamente o mês de maio. Então, eu vou fazer a seguinte questão. Essa é o nosso se. Se o total até aquele mês menos B8, ou seja, se o total daquele mês menos o total do mês for menor que 2.000, então eu aponto como verdadeiro. Veja lá, verdadeiro, verdadeiro, porque a soma, né? A soma menos do mês significa que eu não virei ainda totalmente. Quando que isso ocorre? Quando o total do mês anterior já for menor do que 2.000. Então pronto. Então eu sei que a virada foi aqui. Então, veja que interessante. Onde é que é o ponto da virada? É quando o se anterior for falso e esse se for verdadeiro. Quando essas duas cláusulas forem exatamente dessa maneira, falso e verdadeiro, aí eu sei o ponto da virada. A partir daí, então, ambos falsos, eu calculo normalmente aqui. Então vamos ver como é que a gente pode calcular aqui nesse ponto da virada que eu já identifiquei, falso, verdadeiro. É justamente quando houver falso e verdadeiro. Então aqui eu tenho o cálculo. Vamos pintar aqui. Como é que vai ser o cálculo? Eu vou pegar o valor do total até aquele mês, subtrair de 2.000, então 2.440 menos 2.000 vai ser 440, certo? É o que já passou. Se é o que já passou, eu multiplico por 1,25, ou seja, dólar C, dólar 5. Então esse é o valor. Só que eu preciso também calcular o valor que leva até chegar a 2.000, que ainda é 1,5, né? Então como é que é calculado este valor? Vamos ver aqui. É o 1937 menos o 2.000, multiplicado por 1,5. Como é que eu faço esse cálculo? É o total deste mês, até este mês, menos esse valor de 503, que é o que foi vendido no mês de maio, vai dar 1937. Multiplicado pelo 1,5, porque eu ainda não cheguei em 2.000, né? É o que falta para chegar em 2.000. 1937, o que falta para chegar em 2.000. Então vai ser o B4, que é a nossa... Deixa eu botar em referência absoluta, menos o 2.440 menos 503, que é o que falta para chegar em 2.000, multiplicado por 1,5. Então eu tenho aqui o total. Ou seja, se a gente pode olhar aqui, né? Se eu coloco na barra de status, a soma é 644,5. Então, agora, se eu quiser fazer uma fórmula única, basta eu compor todas essas etapas, fazer uma substituição. Então, em todas aquelas equações,
por exemplo, que eu estou fazendo referência a este valor aqui, B10, eu substituo por esta fórmula, soma de $B, $8 até B8. Toda vez que e aqui, eu vou colocar esta fórmula aqui na parte falsa deste si. E, finalmente, eu vou botar esta fórmula, a soma dessas duas fórmulas, né, quando for verdadeiro, e esta fórmula quando for falso. Então, compondo toda a nossa fórmula, certo? É só fazer a substituição. Ops, vamos pintar de... Então, é uma fórmula que fica um pouco maior, mas é simplesmente a substituição, né? Então, por exemplo, eu vou pegar primeiro este si, a gente pode Ctrl C e Ctrl V. Então ele faz referência a B10. Faz referência a B10? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir a fórmula que está lá em B10. Então, então eu pego a fórmula que está em B10, copio, Ctrl C, e aí só vou fazendo a substituição. Então eu vou substituir aqui B10 pela fórmula, Ctrl V. Enter. Agora tem que colocar a parte falsa, né? A parte falsa. Então, ponto e vírgula. Aqui eu vou substituir por esta fórmula. Certo? Então, eu copio, Ctrl C. Aí eu venho aqui e coloco na parte falsa, que é depois do ponto e vírgula. Só substituir. Pronto. Enter. Agora eu tenho que continuar fazendo mais substituições, porque B10... aqui que aparece aqui, também é uma fórmula, né? Então basta eu substituir por esta fórmula aqui que está em B10. Então Ctrl C, e aí eu venho aqui e substituo. Ctrl V. E assim sucessivamente. Eu vou fazendo as substituições. A parte, quando for verdadeiro, é porque se ele chegou até aqui, é porque ele é falso. E se ele for verdadeiro, é essa situação aqui. Primeiro falso, depois verdadeiro. Então é essa conta aqui. Basta eu substituir. Certo? É a soma essas duas fórmulas. Então eu vou pegar esta fórmula, Ctrl C, certo? Sim, eu tenho que, como eu estou colocando a fórmula aqui, né, em B, eu tenho que trazer essa fórmula para cá, né? Ops. B4 é fixo, né? B4 é fixo. Então eu tenho que trazer aqui a fórmula para cá. Não se preocupe porque deu negativo, né? Mas ela não vai ser calculada para este caso. É só importante eu pegar as referências aqui também, né? Então aqui F10, F8, tudo certo, basta eu copiar para cá. Muito bem. Então aqui só basta eu colocar a fórmula, né? Então no verdadeiro vai ser este mais este. Então eu vou pegar aqui a fórmula, Ctrl C, venho para cá. Na parte verdadeira, eu introduzo essa fórmula, mas, né, vou colocar aqui, eu apertei o ESC, Ctrl V. Agora eu vou pegar a segunda parte da fórmula, Ctrl C, e vou somar aqui, antes do ponto e vírgula, mais Ctrl V. Pronto. Você veja que ele não faz a fórmula, né? Porque aqui primeiro é verdadeiro, né? Bom, vamos continuar as substituições. Eu tenho que substituir aqui o B10, né? Eu tenho que substituir o B10 por esta fórmula. Então, continuo fazendo. Vai ficar grande? Vai, mas não tem problema. A fórmula já está pronta, é só substituição. Aqui B10, substitui. Aqui tem um outro B10 aqui também, substitui. E pronto. A última parte é substituir a parte falsa, né?
Então a parte falsa é esta fórmula aqui, que é mais simples. Também preciso trazer para cá para pegar a referência correta, né? B8 vezes C5. Ctrl C. E aí eu vou substituir por falso. Pronto. Está prontinha a nossa fórmula. Se eu quiser, eu posso colocar essa fórmula lá, porque ela não depende mais de nenhuma outra fórmula que esteja aqui. Muito bem, esta é a minha solução. Se vocês forem lá no site Mister Excel, você vai ver que a comunidade de Excel propôs outras fórmulas. Foram mais de 400 fórmulas propostas para resolver este problema. Diferentes fórmulas, porque cada um pode pensar de uma maneira diferente e pode propor uma fórmula diferente. Convido a vocês, né, se vocês tiverem interesse, a ir até ao site e analisar as outras fórmulas que foram propostas também que podem resolver esse problema. Mas o importante é que as fórmulas têm que fazer sentido na sua cabeça. Espero que tenham gostado. A gente fica por aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau!